Esse tipo de comentário eu recebi já várias vezes nas minhas redes sociais e por isso eu decidi de fazer este vídeo para esclarecer de uma vez porque eu me considero russa, apesar de ter nascido na Letônia. Vamos embora? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no meu canal. Meu nome é Natasha, eu sou russa, nascida nos tempos da União Soviética, no território que hoje é a Letônia. Morei 22 anos na Alemanha e agora já faz mais de 4 anos que moro aqui no Brasil. No dia a dia, os brasileiros que eu acabei de encontrar, de conhecer, me perguntam: De onde você é? eu respondo, eu sou russa. Ali, a pergunta seguinte é: De qual cidade? e aí começa a confusão. Porque devo explicar que eu sou russa, mas nasci na Letônia, quando esta fazia parte ainda da União Soviética, e aí é que o cérebro de muitos simplesmente buga. Bom, antes de desvendar este mistério, eu vou te pedir uma ajuda. Deixa seu like neste canal, se inscreva, se não está inscrito ou inscrito ainda, e o mais importante, compartilhe este vídeo com todos os teus amigos, para que os cérebros deles nunca mais irão bugar ao ouvir uma russa ter nascido num país diferente e se considerando russa mesmo assim. Isso, desse jeito você me ajuda com que este canal cresça e que todo mundo possa aproveitar deste intercâmbio cultural. Bora para que importa, porque eu me considero russa apesar de ter nascido na Letônia. Bom, para entender isso melhor, a gente tem que entender um pouco melhor a história da Letônia, o meu contexto, as minhas origens da minha família e também o conceito da nacionalidade, que é diferente no Brasil e nos países da antiga União Soviética. Letônia, que hoje é um país independente, sim, com a própria língua, sua própria cultura, etc., etc., fazia parte da União Soviética a partir de 1945 até 1991. Nesta época, vieram muitos russos no território da Letônia para morar e trabalhar lá. E por que vieram russos para morar nesse território? Antes mesmo da Letônia fazer parte da União Soviética, já era um país muito próspero economicamente falando. E durante a época da URSS, tiveram muitos investimentos na Letônia em termos de construir novas fábricas, fábricas de eletrodomésticos, de eletrônicos, fábricas que produziram laticínios e fábricas também que produziam carne. E todos esses produtos foram exportados para os outros países da União Soviética. De todos esses países integrantes, a Letônia era a mais próspera e era a que mais atraía mão de obra, por isso que muitos russos vieram para morar neste território. E já que estamos falando de investimento, neste exato momento eu estou extremamente feliz que eu investi o meu dinheiro numa roupa boa, que nem este tech t-shirt da Insider, porque minha gente, eu estou pegando fogo. Agora são exatamente 10 horas da manhã e o calor da bexiga que está fazendo aqui em Natal, nas últimas semanas, meses na verdade, me faz suar. Mas o que me salva neste calor da bexiga é ter roupa de alta qualidade, que nem esse t-shirt da Insider. Esse t-shirt ele é super confortável, super macio, super agradável ao corpo. Ele é até 2 vezes mais macio do que uma camisa tradicional de algodão. O legal nesse t-shirt é que ele é basicamente uma evolução de uma camisa básica. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa passá-lo, porque ele vai desamassar no seu corpo. Perfeito para as pessoas como eu que não gostam de passar roupa. Ele é anti-odor, o seu suor então vai ser evaporado muito mais rápido do que numa camisa normal. E é um tecido também que não desbota. O tamanho que eu estou usando aqui é o G, mas se você entrar no site do Insider, você vai encontrar tamanhos de P até o XXGG, em várias cores. E agora vem o melhor, com meu cupom exclusivo Culturas12, você receberá 12% de desconto em toda a site da Insider. E o que você precisa fazer para isso? É só clicar no link que está abaixo na descrição, escolher as suas peças favoritas, colocar o meu cupom e aproveitar
dessas peças de alta qualidade. Voltando ao assunto principal do nosso vídeo, antes mesmo da existência da União Soviética, na época do Império Russo, já moravam muitos russos no território da Letônia, sobretudo no território da Latgália, é o território também onde eu nasci. Até hoje, cerca de 30% da população letã, e a população é 1,8 milhões de pessoas, são russos. Estamos falando aqui da etnia russa, pessoas que têm sangue russo. Ou seja, é uma minoria muito grande na Letônia. E dos 3 países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, Letônia é o país com a maior minoria russa de todos esses 3. Mais você vai para o leste da Letônia, mais você vai encontrar pessoas da etnia russa. Agora falando sobre as origens da minha família. Primeira coisa que eu devo falar é que eu nunca tive letões, eu não tenho letões, sangue, letão, na minha família. Sou russo, sou sangue russo. A família do meu avô, eles vieram no século 17, mais ou menos, para o território da Letônia, da Ucrânia. Por isso que até hoje eu tenho o sobrenome Kovalenko, que é bem típico, se encontra tipicamente na Ucrânia. Talvez você conhece outros personagens conhecidos, como por exemplo Yulia Tymoshenko ou Vladimir Klitschko, que são também ucranianos. E a razão por que meus bisavós vieram para o território da Letônia foi porque a própria Igreja Ortodoxa, neste século, ela perseguia os velhos crentes. Os velhos crentes foram pessoas que se opuseram à nova reforma da Igreja Ortodoxa e por causa disso foram perseguidos. Se você quer que eu faça um vídeo sobre este assunto, me deixe saber nos comentários. Eu esqueci de mencionar que da parte do meu avô, a família também era russa. Como você sabe, na Ucrânia tem a mesma coisa. Tem russos e tem os ucranianos. Então, meu avô, ele era da parte russa da Ucrânia, que nem naquela época nem existia, na verdade, ainda. A minha avó, ela nasceu na Rússia mesmo. Em algum momento, ela veio para o território da Letônia. Eu nasci em 1988, na época da União Soviética, na região da Latgália, como eu tinha mencionado já antes. A cidade onde nasci chama-se Rezekne. Essa região, até hoje, tem uma porcentagem muito grande de russos morando lá. Até a minha migração, no final de 1997, eu então tinha contato só com a língua russa e a cultura russa, pelo simples fato que a minha família toda, como eu expliquei, éramos só russos, nós sempre falávamos russo em casa, todas as nossas tradições eram em russo, comida, tudo em russo, e também pelo simples fato que a Letônia ela teve uma grande influência da Rússia. Na verdade, até hoje tem ainda. No jardim da infância eu falava russo, eu também fui numa escola russa, onde, vamos dizer que a Letão, naquela época ainda, um pouco após a separação da Letônia da União Soviética, ele era tratado nas escolas russas como uma língua estrangeira. Então eu tive poucas matérias em letão, aprendi como uma língua estrangeira e o resto estava tudo em russo. Mas naquela época já existiam escolas letãs e justamente escolas russas. Como eu vinha de uma família russa, eu fui numa escola russa. Então na escola eu aprendi só um pouquinho de letão antes de ir embora para a Alemanha. Então eu era pequena, eu tinha quase 10 anos. Não tive simplesmente tempo para aprender o letão até falar de uma forma fluente. Até hoje eu falo só um pouquinho de letão no sentido, não, na verdade nem falo, só algumas frases que eu sei. O período entre 1991, ou seja, a independência da Letônia, até a minha migração para a Alemanha, 1997, o final, não era ainda tempo suficiente para transformar toda a vida oficial, principalmente nessa região da Latgália, onde a cultura russa, a língua russa sempre era presente, sempre não era ainda o tempo suficiente para transformar toda a vida, o dia a dia do russo para o letão. Depois que a Letônia ganhou a sua independência, nós que tivemos um passaporte da União Soviética, obtivemos
o passaporte letão. Bom, esse passaporte letão eu tenho até hoje. Na verdade, eu tenho dupla cidadania. Eu tenho o passaporte letão e o passaporte alemão que eu adquiri pelo simples fato de eu ter morado por muito tempo na Alemanha. Mas o que vem escrito nesse passaporte? Aí entramos no entendimento de nacionalidade aqui no Brasil e nestes países que faziam parte da União Soviética. Nesse passaporte aqui, espero que dá para ver, vem escrito em letão, obviamente, Tautiba, que é a nacionalidade, traduzido para o português, e embaixo tem escrito Kriaviete. Kriaviete quer dizer russa. Ou seja, a minha nacionalidade, que é definido pelo sangue, pela etnia, é russa e a minha cidadania é letã. No Brasil, a nacionalidade se define pelo princípio jurídico do ius solis, ou seja, direito do solo. Quer dizer que você adquire a nacionalidade pelo território onde você nasceu. Na Rússia, na Ucrânia e em muitos países da antiga União Soviética, este conceito é totalmente diferente. A nacionalidade ela é determinada pelo princípio jurídico do ius sanguineus, ou seja, direito pelo sangue ou do sangue. Esse é o pulo do gato para você entender por que eu me considero russa e não letã. Quando você for falar com outras pessoas, com outros russos que nasceram que nem eu, num país que fazia parte da União Soviética, mas eles são de uma família russa, provavelmente eles vão relatar a mesma coisa que eu. Eles vão se identificar mais como russo do que com aquele país que eles nasceram. E eles também terão a cidadania, o passaporte daquele país que eles nasceram, mas a consideração como russos. E se eu te contar mais uma curiosidade, que na Letônia moram russos até hoje, que não obtiveram o passaporte letão após a separação da Letônia da União Soviética, são considerados como não cidadãos da Letônia e têm menos direitos do que o resto da população letã. Se você quer que eu faça um vídeo sobre este assunto também, me deixe saber nos comentários. Chegamos no final deste vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor e que agora você tenha uma melhor noção porque uma pessoa nascida num país da antiga União Soviética se considera russa e não daquele país que ela nasceu. Para nunca mais perder nenhum dos meus próximos vídeos, já ativa o sininho e o mais importante, me siga nas redes sociais, porque lá você vai encontrar muito mais informações parecidas com esses. Beijo, até o próximo vídeo. Tschüss, пока!